O som do cristal batendo contra o metal ecoou pelo restaurante luxuoso no batel como um tiro de misericórdia. O silêncio que se seguiu não era de respeito, mas de uma expectativa cruel. Olavo estava em pé, sobre uma cadeira de veludo, segurando uma taça de champanhe que custava mais do que o meu aluguel mensal em Santa Felicidade. Ele não olhava para os empresários ao seu redor. Ele olhava para baixo. Ele olhava para Vicente. Olhem bem para este homem. Olavo gritou, sua voz embriagada de arrogância e soberba. O grande herói da família. Vejam o que sobrou do capitão. Um pedaço de metal e carne que não consegue nem se levantar para brindar ao sucesso do próprio filho. Cadê aquele seu marido aleijado, mãe? Ele perguntou, rindo na minha cara enquanto a namorada dele filmava tudo para os seguidores no Instagram. Ele ficou lá embaixo, no nível que ele pertence. O restaurante inteiro explodiu em gargalhadas. Eu sentia meu rosto queimar. Não era apenas calor. Era uma brasa viva subindo pelo meu pescoço, uma vergonha que parecia derreter a minha espinha. 40 anos de sacrifício, 3 turnos limpando chãos de fábricas em Curitiba para pagar os estudos dele, e ali estava o meu obrigado. Vicente, meu marido, o homem que já enfrentou selvas e guerras silenciosas, permanecia estático na sua cadeira de rodas motorizada. Ele não baixou a cabeça. Ele apenas observava, com olhos de aço, enquanto o próprio filho chutava publicamente para ganhar aplausos de estranhos. Eu queria gritar. Queria virar aquela mesa de carvalho e arrancar Olavo daquele pedestal de mentiras. Mas a mão de Vicente apertou a minha sob a toalha de mesa. Seus dedos eram firmes, frios e calmos. Ele não disse uma palavra. Ele apenas pegou o celular com a mão esquerda e digitou uma única mensagem. Antes de eu contar o que aconteceu 5 minutos depois desse brinde e como o castigo de Olavo começou, eu quero saber de você. De qual cidade do Brasil ou do mundo você está assistindo este vídeo? Escreva o nome da sua cidade nos comentários. E continue assistindo, porque a queda do meu filho começou exatamente quando ele achou que era intocável. Bem-vindos ao Afonso Story. O riso de Olavo continuava, preenchendo o ar pesado de Curitiba. Ele começou a contar vantagens sobre o novo contrato que assinaria com o governo em Brasília, falando de milhões como se fossem centavos. Ele apontava para a cadeira de rodas de Vicente como se fosse um adereço de museu, algo quebrado e sem utilidade. Ele queria que eu ficasse preso naquela casa velha em Santa Felicidade, vivendo de uma pensãozinha de capitão reformado. Olavo continuou, limpando o canto da boca com guardanapo de linho. Mas olhem para mim agora. Eu sou o futuro desta cidade. E ele? Ele é só um peso morto que minha mãe insiste em carregar. Cada palavra era um golpe. Lembrei-me do dia do acidente no Rio de Janeiro. A falha mecânica, o grito do metal, a coluna de Vicente se partindo para salvar um recruta que ele mal conhecia. Naquele dia, Olavo nem sequer pegou um ônibus para visitar o pai no hospital. Ele enviou um SMS dizendo que não podia lidar com energia negativa. A humilhação no batel era o ápice de 5 anos de desprezo. Olavo desceu da cadeira, caminhou até Vicente e, de forma deliberada, chutou o apoio de metal da cadeira de rodas. Sai da frente, capitão. O mundo pertence a quem anda, não a quem rasteja. Foi nesse exato momento que o celular de Olavo, que estava sobre a mesa, começou a vibrar violentamente. Não era uma notificação de rede social. Era uma chamada criptografada. O rosto de Olavo mudou instantaneamente. O sorriso de escárnio deu lugar a uma palidez mortal. Ele atendeu, tentando manter a pose de empresário bem-sucedido. Sim. É do escritório de Brasília? Sim, eu estou pronto para... Ele parou de falar. Seus olhos se arregalaram. Ele olhou para Vicente, que continuava calmamente lendo o menu, e depois voltou para o telefone. Como assim o contrato foi cancelado por falta de integridade moral? Quem deu essa ordem? Do outro lado da linha, a voz era alta o suficiente para que eu pudesse ouvir o tom de autoridade. A ordem veio de cima, senhor Olavo. A decisão foi do general encarregado da auditoria. E ele sugeriu que o senhor aprenda o significado da palavra respeito antes de tentar fazer negócios com o exército brasileiro. Olavo deixou o celular cair sobre o tapete caro. O silêncio no restaurante agora era absoluto, mas desta vez, ninguém estava rindo. Todos olhavam para o grande empresário que acabará de ser destruído por uma voz invisível. O
O que Olavo não sabia, e o que ele descobriria da pior forma possível nas próximas horas, é que o homem que ele chamava de aleijado era o único motivo pelo qual ele ainda tinha um nome nesta praça. A vingança do silêncio de Vicente tinha apenas começado, e o peso da patente que ele escondia sob aquela camisa simples de algodão estava prestes a esmagar o mundo de vidro do meu filho. Para entender o tamanho da traição de Olavo naquele restaurante no Batel, é preciso voltar no tempo. A memória é como o vento frio que desce da Serra do Mar. Ela corta, mesmo quando tentamos nos proteger. Olavo não nasceu um monstro, ele foi esculpido pelo próprio ego, mas a fundação daquela soberba foi paga com o meu suor e com o sangue silencioso de Vicente. Morávamos em uma casa de pedras em Santa Felicidade, um bairro de tradição italiana onde o cheiro de polenta e vinho se mistura ao orvalho da manhã. Enquanto Olavo era criança, eu trabalhava em 3 turnos. Saía de casa antes do sol nascer, quando as ruas de Curitiba ainda estavam mergulhadas em uma neblina cinzenta, para limpar o chão de uma fábrica de autopeças na cidade industrial. Minhas mãos eram ásperas, marcadas por produtos de limpeza baratos, mas eu sentia orgulho de cada calo. Eu não queria que meu filho conhecesse a escassez. Eu queria que ele tivesse os melhores livros, os melhores uniformes e a chance de ser alguém. Vicente, naquela época, era a nossa rocha. Ele era um capitão do exército, um homem de poucas palavras e uma disciplina que beirava o sagrado. Ele viajava muito. Missões de paz, ele dizia, ou treinamentos de rotina. Eu aceitava as ausências porque via o brilho de admiração nos olhos de Olavo quando o pai chegava em casa fardado. Naquela época, Olavo não ria. Ele batia continência. Ele queria ser como o pai. Ou pelo menos, era o que eu acreditava. O ponto de virada aconteceu há 6 anos, em um campo de treinamento no Rio de Janeiro. Vicente estava coordenando uma simulação de transporte de cargas pesadas quando uma falha mecânica catastrófica em um guindaste de blindados mudou tudo. Um cabo de aço se partiu com o som de um chicote gigante. Um recruta jovem, assustado, ficou paralisado sob a sombra de 5 toneladas de aço que despencavam. Vicente não pensou. Ele nunca foi um homem de hesitação. Ele se lançou, empurrando o rapaz para fora da zona de impacto. Ele salvou uma vida, mas o preço foi a dele como a conhecíamos. O impacto não o matou, mas o metal esmagou sua coluna. Quando recebi o telefonema, o mundo pareceu parar de girar. Lembro-me de correr pelos corredores do hospital militar, o cheiro de éter grudando na minha garganta, apenas para encontrar meu gigante imóvel sob lençóis brancos. A reação de Olavo, que já estava morando em Balneário Camboriú tentando se infiltrar na elite do mercado imobiliário, foi o meu primeiro grande choque. Eu liguei para ele, soluçando, contando que o pai talvez nunca mais andasse. Houve um silêncio do outro lado da linha. Um silêncio que durou tempo demais. Mãe, ele disse finalmente, com uma voz desprovida de qualquer emoção, eu estou no meio de um lançamento de cobertura aqui na orla. Não posso aparecer aí agora. Isso vai quebrar o meu ritmo. Digam a ele que sinto muito, mas ele é um soldado, né? Ele sabia dos riscos. Eu desliguei o telefone sentindo um frio que nenhuma blusa de lã em Curitiba conseguiria aquecer. Nos meses seguintes, a reabilitação de Vicente foi um calvário. Ele enfrentou as dores crônicas com a mesma mudez com que enfrentava as trincheiras. Ele nunca reclamou. Nenhuma vez. Mas Olavo enviou aquele SMS que ficou gravado na minha retina como uma cicatriz. Mãe, não gaste o que não tem. Use a pensão dele para uma enfermeira do governo. Eu não posso ser segurado por uma casa quebrada. Preciso de imagem de sucesso para vencer aqui. Vicente leu aquela mensagem. Eu tentei esconder, mas ele viu. Ele não chorou. Ele apenas fechou os olhos e disse: deixe-o ir, linda. Um homem que não honra suas raízes apodrece por dentro antes mesmo de cair. Passei a cuidar de Vicente sozinha, com a ajuda de uma vizinha ocasional. A casa em Santa Felicidade, antes cheia de vida, tornou-se um santuário de silêncio. Eu continuei trabalhando, agora como costureira em casa para complementar a renda, enquanto Vicente passava horas no escritório, cercado por livros e um computador antigo que ele insistia em manter conectado a uma rede privada. Eu achava que ele estava apenas matando o tempo, jogando xadrez online ou lendo memórias de guerra. Eu via Vicente como um homem aposentado pela dor, um aleijado, como Olavo passaria a chamá-lo mais tarde, que apenas esperava o tempo passar pela janela,
observando os pinheiros paranaenses balançarem ao vento. Olavo, enquanto isso, construía uma vida de papelão em Balneário. Ele postava fotos em iates que não eram dele, jantares pagos por investidores e ternos alugados. Para o mundo, ele era o barão dos imóveis. Para nós, ele era um estranho que só aparecia em mensagens de Natal frias, ou quando precisava de algum documento antigo. Ele não via que Vicente, mesmo naquela cadeira de rodas motorizada, ainda mantinha a postura de um comandante. Ele não percebia que, enquanto ele jogava charme em festas de luxo, Vicente recebia visitas discretas no meio da noite. Homens de terno escuro, com sotaques de Brasília ou do exterior, que entravam pela porta dos fundos de nossa casa de pedra e saíam antes do amanhecer, sempre tratando meu marido com uma deferência que eu não compreendia. Quem são eles, Vicente? Eu perguntava, enquanto servia um café forte. Apenas velhos amigos da reserva. Linda. Conversando sobre o passado, ele respondia, com um meio sorriso que nunca chegava aos olhos. Eu acreditei. Acreditei porque a dor de ver meu marido naquela condição me cegava para a força que ele ainda exercia no mundo invisível. Eu via apenas a dificuldade dele para alcançar uma xícara ou a luta para se acomodar na cama. Olavo via ainda menos. Para Olavo, Vicente era um obstáculo orçamentário, uma lembrança incômoda de uma origem humilde que ele queria pagar a qualquer custo. A arrogância de Olavo crescia na mesma proporção que sua dívida oculta. Ele começou a se envolver em negócios escusos, prometendo influências que não possuía. E foi assim que ele chegou à conclusão de que precisava de nós. Não por amor, não por saudade, mas por patrimônio. Ele precisava da escritura da nossa casa, o único bem que restava, para garantir um empréstimo que salvaria seu castelo de cartas em Santa Catarina. Aquele brinde no restaurante Batel, o capítulo 1 desta tragédia, não foi apenas um momento de bebedeira. Foi o teste final de Olavo. Ele queria humilhar a fraqueza de seu pai para se sentir poderoso diante de seus novos amigos. Ele queria provar que o sangue do herói não corria em suas veias, mas sim o sangue do vencedor moderno, que pisa em quem está caído. O que ele não sabia, enquanto chutava o metal da cadeira de Vicente sob as luzes de cristal do restaurante, é que Vicente estava rastreando cada passo dele há meses. O aleijado não estava apenas lendo livros, ele estava montando o dossiê que desmoronaria o império de mentiras do filho. Naquela noite, após o brinde, voltamos para casa em um táxi. O silêncio dentro do carro era tão espesso que parecia sufocar. Olavo veio atrás em seu carro esporte alugado, buzinando, celebrando o que ele achava ser uma vitória sobre o velho capitão. Ele não imaginava que, ao cruzar o portão de Santa Felicidade, ele não estava entrando em uma casa de velhos indefesos. Ele estava entrando em um tribunal. E a sentença já havia sido assinada. A noite em Santa Felicidade não trouxe o descanso que eu tanto buscava após o pesadelo no restaurante. O ar estava carregado, aquela eletricidade que precede as grandes tempestades de verão em Curitiba. Olavo não entrou na nossa casa como um filho que volta para o lar. Ele entrou como um senhor de terras inspecionando uma propriedade em ruínas. Ele bateu a porta principal com tanta força que os quadros de família na parede, fotos de Vicente fardado, fotos do batismo de Olavo, tremeram. Ele caminhou pela sala, ainda vestindo aquele terno caro que cheirava a cigarro e ao desespero que ele tentava esconder com perfume francês. Ele olhou para os móveis de madeira maciça, para as cortinas de renda que eu mesma costurei, e soltou uma risada seca, desdenhosa. Como vocês conseguem respirar aqui dentro? Olavo perguntou, jogando as chaves do carro esporte sobre a mesa de jantar. Isso aqui cheira a mofo e a passado. Esse bairro, essa casa, é tudo um museu de fracassos. Vicente já estava posicionado perto da janela, onde a luz da lua filtrava pelas frestas, iluminando apenas metade do seu rosto. Ele permanecia naquele silêncio que eu começava a entender que não era de aceitação, mas de estratégia. Olavo, porém, interpretava o silêncio do pai como covardia. Eu estou falando com você, capitão. Olavo gritou, aproximando-se da cadeira de rodas. Você ouviu o que aconteceu no restaurante? O contrato de Brasília. Alguém puxou o tapete. Algum burocrata invejoso decidiu brincar de Deus. Mas eu não vou perder tudo por causa de política. Eu preciso de liquidez. Agora. Eu saí da cozinha, limpando as mãos no avental, o coração batendo na garganta. Olavo, por favor, seu pai precisa descansar.
O que você quer de nós a essa hora? Ele se virou para mim, os olhos injetados de uma ganância cega. Eu quero a escritura, mãe. Eu sei que o cofre do escritório tem os documentos originais desta casa e do terreno nos fundos. Eu já falei com um corretor no Batel. Se eu der essa propriedade como garantia, consigo o empréstimo para cobrir o rombo de Brasília e ainda sobra para eu voltar para Balneário em grande estilo. Essa casa é o nosso único teto, Olavo, eu disse, minha voz falhando. É a história da sua família. Seu pai sangrou para manter este lugar. Sangrou. Olavo debochou, apontando para Vicente. Ele se quebrou por um país que o esqueceu. Ele é um peso morto recebendo uma esmola do governo. Esta casa é o único valor real que ele já produziu na vida, e eu vou dar um uso melhor para ela do que servir de asilo para um inválido. Olavo começou a revirar as gavetas da estante, jogando livros de história militar e medalhas de mérito no chão como se fossem lixo. Ele chutou um pequeno banquinho de madeira que Vicente usava para apoiar os pés. A cada gesto, o meu filho se tornava mais irreconhecível. Ele não era mais o menino que eu embalei, era um abutre tentando arrancar a carne de quem o alimentou. Olavo acredita que o dinheiro e a posição social lhe dão o direito de pisotear o próprio pai, mas ele não sabe que a justiça está observando. Se você acredita que o respeito pelos pais é um valor inegociável, deixe o seu like agora e se inscreva no canal Afonso Astori para não perder o desfecho desta lição de vida. Junte-se à nossa aldeia. Olavo parou diante de Vicente, seu rosto a poucos centímetros do rosto do pai. O contraste era brutal, a agitação histérica do filho contra a imobilidade de granito do pai. Onde está a chave do cofre? Ou melhor, me dá a senha. Eu sei que você mudou. Eu tentei a data do casamento de vocês e não abriu. Qual é o segredo, pai? Algum código de guerra ridículo? Vicente finalmente ergueu o olhar. Seus olhos não mostravam raiva, apenas uma profunda e gélida decepção. Você não tem o direito de tocar em nada nesta sala, Olavo. Nem nos livros, nem na escritura, e muito menos na minha dignidade. Dignidade! Olavo rugiu, chutando a roda da cadeira motorizada com força. Você não tem dignidade. Você tem uma cadeira e uma mulher que te serve como se você ainda fosse alguém. Você é um fantasma, pai. Um aleijado que a sociedade tolera por pena. Se você não me der essa escritura, eu vou entrar na justiça para provar que você não tem mais capacidade mental de gerir seus bens. Eu vou te colocar em um lar de caridade em Piraquara e vender essa jossa de qualquer jeito. Eu senti um frio na espinha ao ouvir a ameaça. Piraquara. Um asilo de Estado. Olavo seria capaz de tamanha crueldade para salvar sua pele de investidores de luxo? Sim, ele seria. A ganância tinha corroído sua alma de tal forma que ele via o próprio pai como um ativo financeiro ou um passivo desnecessário. Você me odeia tanto assim, Olavo? Vicente perguntou, sua voz mantendo um tom baixo e controlado que era mais aterrorizante do que o grito do filho. Eu não te odeio, Olavo cuspiu as palavras. Eu tenho desprezo. Desprezo por essa vidinha medíocre, por essa farda velha guardada no armário e por essa sua mania de agir como se ainda desse ordens. Você não manda em nada aqui. O mundo lá fora nem sabe que você existe. Olavo virou-se para mim, estendendo a mão. Mãe, a última chance. Me dá a senha ou me entrega a chave. Amanhã cedo o oficial de cartório vem aqui. Se eu tiver que tirar vocês daqui à força, eu vou. Eu tenho amigos poderosos em Curitiba. Gente que não brinca em serviço. Eu olhei para Vicente, buscando uma direção. Ele apenas assentiu levemente, um sinal quase imperceptível. A senha, Olavo. Vicente disse, fazendo o filho parar a poucos passos da porta do escritório. A senha é algo que você esqueceu há muito tempo. Mas você vai descobrir amanhã. Amanhã, quando seus amigos poderosos baterem na porta, você entenderá que esta casa de pedras guarda segredos que o seu dinheiro não pode comprar. Olavo riu, uma risada nervosa e triunfante. Ótimo! Faça o seu mistério. Amanhã eu volto com os papéis. E mãe, comece a empacotar as coisas desse museu. Balneário Camboriú está me chamando, e eu não vou deixar um marido aleijado me impedir de ser bilionário. Ele saiu, fazendo o motor do carro esporte rugir na rua silenciosa de Santa Felicidade. Eu desabei em uma das cadeiras da cozinha, chorando silenciosamente.
Vicente rolou sua cadeira até mim e colocou a mão sobre o meu ombro. Não chore, linda, ele disse, com uma ternura que não mostrava há anos. O inimigo sempre faz mais barulho quando está prestes a cair na armadilha. Amanhã, Olavo vai aprender que a patente de um homem não está nas pernas, mas na honra que ele carrega. Naquela noite, eu não consegui dormir. Eu via Olavo como um estranho, um invasor. Mas, no fundo do olhar de Vicente, eu via algo novo. Um brilho de comando. O capitão não estava mais na reserva. A batalha pela nossa liberdade e pela justiça tinha acabado de começar, e as pedras de santa felicidade seriam as testemunhas da queda de um filho pródigo que nunca aprendeu a amar. Os 3 dias que se seguiram à ameaça de Olavo foram como viver dentro de uma trincheira sob bombardeio constante. Ele não foi embora. Ele se instalou na nossa casa como um exército de ocupação. Olavo transformou o nosso lar, um lugar de paz e oração, em uma extensão dos seus escritórios frios de Balneário Camboriú. Ele andava de um lado para o outro com o celular colado ao ouvido, gritando com investidores, implorando por prazos e mentindo sobre a garantia que ele ainda não possuía. A presença dele era tóxica. Ele tratava Vicente como se fosse um móvel quebrado que atrapalhava a passagem. Às vezes, Olavo passava pela cadeira de rodas e, sem querer, chutava os apoios de metal ou esbarrava no motor, fazendo a cadeira de Vicente dar um solavanco. Desculpe, capitão, ele dizia, com um sorriso de escárnio que não chegava aos olhos. É difícil notar alguém que está sempre no mesmo lugar, como um enfeite de prateleira. Eu via a raiva borbulhando sob a pele de Vicente, mas ele permanecia em um estado de vigilância quase sobrenatural. Ele não retaliava. Ele apenas anotava nomes e horários em um pequeno bloco de notas que mantinha escondido sob o assento da cadeira. Olavo estava tão cego pelo próprio desespero que não percebia que cada insulto, cada chute na cadeira e cada humilhação dirigida a mim estava sendo registrada por um homem que foi treinado para nunca esquecer um inimigo. No 3º dia, a pressão externa sobre Olavo explodiu. Eu o ouvi no jardim, sob a sombra da velha parreira de uvas, gritando com alguém ao telefone. Eu já disse. Amanhã o general vai assinar o parecer. Eu sou o filho dele, porra! Vocês acham que ele vai negar isso para mim? Eu tenho a escritura da casa, tenho tudo. Me dê em mais 24 horas. Ele desligou o telefone e entrou na cozinha como um animal encurralado. Suas roupas estavam amassadas, e o perfume francês já não conseguia esconder o cheiro de suor e medo. Ele me viu perto do fogão, onde eu preparava uma sopa de agnoline para o jantar, e avançou. Chega de teatro, mãe! Ele gritou, batendo a mão na mesa de madeira, fazendo os pratos tremerem. Cadê a chave do cofre? Eu vasculhei cada gaveta deste museu e não encontrei nada. Onde aquele velho escondeu os documentos? Olavo, por favor, seu pai não está bem, eu tentei dizer, mas ele me agarrou pelo braço. Não foi um aperto forte o suficiente para deixar marcas roxas, mas foi o suficiente para quebrar a última gota de respeito que eu ainda sentia por ele. Ele está ótimo. Ele está lá no escritório, fingindo que está lendo aquelas memórias de guerra inúteis. Ele está fazendo isso de propósito para me ver ruir. Olavo me arrastou em direção ao escritório de Vicente. Nós vamos entrar lá agora e ele vai abrir aquele cofre, ou eu mesmo vou chamar os credores para virem aqui retirar cada móvel desta casa enquanto ele assiste. Entramos no escritório como uma tempestade. O ambiente estava na penumbra, iluminado apenas pela luz azulada da tela do computador de Vicente. Ele estava de costas para a porta, olhando para o jardim escuro. O silêncio daquela sala era pesado, carregado com um cheiro de papel antigo e couro. Abre o cofre, pai, Olavo ordenou, sua voz trêmula de ódio e urgência. Os homens do Batel estão vindo para cá amanhã. O general que comanda a auditoria militar em Brasília negou meu contrato, e a única forma de eu não ser preso por fraude é usando esta casa para pagar o que devo. Vicente girou a cadeira lentamente. Pela primeira vez em 3 dias, ele não estava usando seu moletom velho ou o suéter de lã. Ele vestia uma camisa branca, engomada, fechada até o último botão. Seus cabelos estavam perfeitamente penteados. Ele parecia ter rejuvenescido 10 anos em 1 hora. Você está disposto a jogar sua mãe na rua, Olavo? Vicente perguntou, sua voz soando como um trovão distante. Ela pode morar comigo em um apartamento pequeno depois que eu me recuperar. Olavo mentiu, sem sequer olhar para mim. Agora.
A senha. Eu não vou pedir de novo. Vicente olhou para o cofre de aço chumbado na parede, um modelo antigo, mas impenetrável. A senha, Olavo, é o dia em que eu pensei que tinha me tornado pai. O dia em que você nasceu. Use-a e pegue o que merece. Olavo acredita que finalmente encontrou o tesouro que salvará sua pele, mas ele não tem ideia de que a verdade dói mais do que a pobreza. Você acha que Olavo merece o que está prestes a encontrar? Comente verdade aqui embaixo se você quer ver a justiça ser feita. E não se esqueça de se inscrever no Afonso Story para não perder o clímax dessa história. Olavo soltou um suspiro de alívio que soou como um silvo de cobra. Ele se ajoelhou diante do cofre e, com dedos trêmulos, girou o disco de metal. 19. Dezembro. 1990. O som do mecanismo destravando foi como um estalo de osso quebrado no silêncio da sala. Olavo puxou a porta de aço com tanta ganância que quase caiu para trás. Ele não procurou por dinheiro ou joias. Suas mãos foram direto para uma pasta de couro grosso, com o brasão em relevo do Exército Brasileiro. Finalmente! Ele exclamou, rindo de forma histérica. Finalmente o capitão serviu para alguma coisa útil. Ele abriu a pasta com violência, esperando encontrar a escritura da casa em santa felicidade. Mas, conforme folheava as páginas, seu riso foi morrendo. Seus olhos vasculhavam o papel timbrado, os selos de segurança e as assinaturas de alto escalão. Não era uma escritura. Não era um título de propriedade. Eram folhas de serviços prestados. Eram decretos de promoção assinados pela Presidência da República. Eram registros de missões internacionais que constavam como altamente secretas. Olavo começou a suar frio. Suas mãos tremiam tanto que os papéis faziam um som seco de folhas mortas. O que é isso? Ele gaguejou, a voz sumindo. Cadê a escritura? O que é esse registro de promoção por atos de bravura excepcional? Porque o seu nome está aqui como general de brigada. Olavo olhou para o fundo do cofre e viu uma pequena caixa de veludo azul marinho. Ele a abriu com um movimento brusco. Dentro, brilhando sob a luz da luminária, estava a medalha da vitória e as insígnias de general. Isso é falso, Olavo sussurrou, olhando para o pai com terror. Você é um capitão reformado. Um inválido. Você não pode ser um general. O sistema teria me dito. Eu tenho contatos em Brasília. O sistema só diz o que o exército quer que as pessoas saibam. Olavo, Vicente disse, levantando-se mentalmente, embora seu corpo permanecesse na cadeira. O capitão foi a minha capa por 12 anos. O inválido foi a forma que o governo encontrou de me manter em Curitiba, operando a inteligência longe dos olhos de traidores como você. Enquanto você me chutava e me chamava de aleijado, eu era o homem que assinava as auditorias que você tentava corromper. Olavo caiu sentado no chão, os papéis espalhados ao seu redor como confetes de um carnaval que terminou em tragédia. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo som do vento batendo nas janelas de pedra. O cerco havia fechado. O filho pródigo não estava mais diante de um pai enfraquecido. Ele estava diante da autoridade máxima que ele mesmo tentou desafiar. E a sentença de Vicente estava apenas começando. O ar no escritório parecia ter sido sugado por um vácuo. Olavo continuava sentado no chão, cercado pelos documentos que brilhavam sob a luz da luminária como fragmentos de uma granada que acabará de explodir. Ele segurava a insígnia de general de brigada entre os dedos trêmulos, olhando para aquelas estrelas de metal como se fossem brasas ardentes. O suor escorria por suas têmporas, manchando o colarinho do terno que, agora, parecia grande demais para o seu corpo encolhido. General, Olavo murmurou, a voz saindo como um engasgo. Isso não é possível. Eu vi os seus olerites. Eu vi as suas notificações de reserva. Você vive nessa casa velha, comendo a comida simples da mãe. Generais não vivem assim, pai. Generais têm escoltas, têm motoristas, têm poder. Vicente inclinou-se para a frente na cadeira de rodas. A luz da luminária realçava as linhas profundas em seu rosto, cicatrizes de anos de serviço que Olavo nunca se deu ao trabalho de perguntar a origem. O poder real, Olavo, não precisa de desfiles, disse Vicente, sua voz calma cortando o ambiente como uma lâmina de bisturi. O poder real é o silêncio. Durante 12 anos, enquanto você se pavoneava em Balneário Camboriú vendendo apartamentos que não existiam,
eu estava aqui, nesta casa velha, coordenando a inteligência que desmantelava esquemas de corrupção que fariam seu estômago revirar. O acidente no Rio foi real, o trauma na minha coluna foi real, mas a minha aposentadoria foi a maior operação de inteligência que este Estado já viu. Eu precisava ser invisível para os homens que eu estava caçando. E eu fui invisível até para o meu próprio filho. Olavo tentou se levantar, mas suas pernas pareciam de gelatina. Ele se apoiou na mesa de madeira maciça, a mesma mesa onde, dias antes, ele havia batido o punho exigindo a escritura. Então, aquele contrato em Brasília. Olavo começou a ligar os pontos, o terror crescendo em seus olhos. O general auditor que negou a minha empresa por falta de integridade. Era você? Não fui eu quem assinou o papel, Olavo. Eu não precisaria sujar minhas mãos com a sua mediocridade, respondeu Vicente, com um olhar de gelo. Mas fui eu quem forneceu o relatório de conduta. Fui eu quem mostrou ao comando que o empresário de sucesso Olavo não passava de um vigarista que desonrava o nome da própria família. Eu dei a eles a verdade. E a verdade é a única coisa que o exército não perdoa. O poder de Vicente nunca esteve em suas pernas, mas na sua honra e na sua patente invisível. Olavo achou que estava lidando com um homem indefeso, mas acabou de descobrir que estava diante de seu maior juiz. Se você gosta de histórias onde a verdade finalmente aparece, inscreva-se agora no Afonso Story. Aqui, a justiça nunca falha. Nesse exato momento, um som agudo e metálico cortou o silêncio. Não era o celular de última geração de Olavo. Era o pequeno aparelho preto e robusto que Vicente mantinha em um compartimento secreto da sua cadeira de rodas. Um telefone satelital, de uso estritamente militar. Vicente atendeu sem desviar os olhos de Olavo. General Vicente falando, ele disse. O tom de comando em sua voz era tão forte que eu mesma, no fundo da sala, senti vontade de bater continência. Sim, entendo. O grupo de investidores do Batel já está ciente? Sim. Proceda com o bloqueio das garantias. Não haverá segunda chance. Entendido. Desligo. Olavo caiu de joelhos novamente. O som de seus ossos batendo no chão de madeira ecoou pelo escritório. Bloqueio das garantias? Pai, não. Aqueles homens são perigosos. Se eles descobrirem que o contrato foi cancelado por sua causa, eles vão me destruir. Eles vão tirar tudo o que eu tenho. Você já não tem nada, Olavo, Vicente disse, fechando a pasta de couro com um baque surdo. Você construiu um império sobre areia movediça e mentiras. Você usou o meu nome e a minha suposta fraqueza para abrir portas, achando que eu nunca descobriria. Você riu da minha cadeira de rodas, chutou meu apoio de pés e ameaçou jogar sua mãe em um asilo. Você provou que não tem caráter para carregar o sobrenome que eu protegi com meu sangue. Eu sou seu filho. Olavo gritou, as lágrimas agora correndo livremente, borrando sua maquiagem de homem de negócios. Você não pode fazer isso com seu próprio sangue. Por favor, pai. Ligue para eles. Diga que foi um erro. Eu mudo. Eu juro que mudo. Eu trato vocês bem, eu compro uma casa nova no Ecoville, eu dou tudo para a mãe. Vicente olhou para mim e depois voltou para o filho. Não havia ódio em seu olhar. Havia algo muito pior, piedade. Você só oferece amor quando seu castelo está pegando fogo, Olavo. Isso não é mudança, é covardia. Você não quer nos dar nada, você quer comprar o seu perdão com o dinheiro que nem sequer possui. A sala foi invadida por um som distante, mas crescente. O apito do trem Serra Verde Express, que passava ao longe, parecia marcar o fim de uma era naquela casa. O vento de Curitiba uivava lá fora, batendo contra janelas de pedra, enquanto Olavo soluçava aos pés da cadeira de rodas do pai. Amanhã cedo, Olavo, os seus sócios do Batel receberão o relatório oficial, continuou Vicente. A sua empresa será dissolvida e as dívidas serão cobradas. Você vai perder o carro, o terno, o relógio e a dignidade de fachada que você tanto preza. Mas você vai ganhar algo que nunca teve, a oportunidade de ser um homem de verdade. De começar do zero, sem mentiras, sem usar a patente de ninguém como escada. Eu vou ser preso, Olavo sussurrou, escondendo o rosto nas mãos. Talvez, disse Vicente. A justiça brasileira cuidará disso. Mas aqui, dentro desta casa, a sentença já foi dada. Você está livre,
Olavo. Livre para descobrir quem você é quando não tem nada para ostentar. Olavo olhou para as insígnias de general uma última vez. Aquele pedaço de metal que ele tanto desprezou era o símbolo de tudo o que ele nunca entenderia sobre poder e sacrifício. Ele se levantou lentamente, um homem quebrado, envelhecido 20 anos em uma única noite. Ele não tinha mais argumentos. A patente de ferro de Vicente tinha esmagado cada uma de suas defesas. Vicente girou a cadeira para a janela, voltando a observar o jardim, o posto de comando de onde ele controlava o destino de homens muito mais poderosos que Olavo. A audiência estava encerrada. Saia, Olavo, eu disse, com a voz firme, colocando a mão na porta. Vá embora desta casa. Vá encontrar o que sobrou de você. Ele saiu tropeçando pelos papéis, um vulto escuro desaparecendo no corredor de Santa Felicidade. O silêncio voltou a reinar, mas desta vez, era um silêncio de vitória. O capitão tinha vencido a sua última guerra, e o filho que riu do aleijado agora chorava diante da grandeza que ele foi pequeno demais para compreender. O dia seguinte em Curitiba amanheceu com um céu de chumbo, uma daquelas manhãs em que a garoa fina parece carregar o peso do mundo. Olavo não dormiu. Ele passou a noite andando de um lado para o outro no quarto de hóspedes, ouvindo o som da chuva bater nas telhas de barro. Ele ainda tentava, desesperadamente, fazer ligações. Mas, um a um, seus contatos desapareciam. Os amigos poderosos do Batel, os investidores de Balneário, os contatos de Brasília, ninguém atendia. O nome de Olavo agora era radioativo. Por volta das 9 da manhã, o som de pneus fritando no cascalho anunciou a chegada do fim. 2 carros pretos pararam em frente à nossa casa de pedra. Homens de terno, com expressões de granito, desceram. Eram os investidores que Olavo tanto temia. Eles não vieram para uma reunião, vieram para o acerto de contas. Olavo saiu ao encontro deles no jardim, tentando desesperadamente ajeitar o paletó amassado. Senhores, houve um mal-entendido. O general, meu pai, nós estamos ajustando os termos. Ele gaguejou, a voz falhando diante do olhar frio dos homens. Não há mais termos, Olavo, disse o homem mais velho, o líder do grupo. Recebemos um comunicado oficial do comando militar. Sua empresa foi desqualificada por fraude e conduta antiética. O crédito que liberamos para você com base na sua influência foi revogado. Nós queremos o nosso dinheiro de volta, ou tomaremos cada bem que estiver no seu nome até o final do dia. Olavo olhou para trás, para a janela do escritório onde Vicente estava sentado, observando tudo em silêncio por trás das cortinas. Ele percebeu, naquele instante, que estava completamente sozinho. O carro esporte alugado, que ele exibia como um troféu, foi levado por um guincho horas depois. Suas contas foram bloqueadas. O brilho de Balneário Camboriú agora parecia uma miragem distante e cruel. Foi quando a realidade o esmagou. Olavo voltou para dentro de casa, rastejando-se quase literalmente pela sala. Ele não tinha mais a arrogância do restaurante, nem o desdém pelo asilo de Santa Felicidade. Ele entrou no escritório e, sem dizer uma palavra, desabou. O som do impacto de seus joelhos no assoalho de madeira foi o som de um homem quebrado. Ele não caiu para pedir perdão. Ele caiu porque não tinha mais forças para sustentar a própria mentira. Ele estendeu as mãos em direção à cadeira de rodas de Vicente, tentando tocar o metal que ele havia chutado dias antes. Pai! Ele soluçava, o rosto inchado e vermelho. Eu não tenho nada. Eles levaram tudo. Eu estou devendo milhões. Eu vou ser preso se o senhor não me ajudar. Por favor, use sua patente. Diga que foi um erro de auditoria. Eu sou seu sangue. Vicente não se moveu. Ele olhou para baixo, para o filho que tanto humilhou, e seu rosto era uma máscara de piedade fria. Ver Olavo de joelhos não foi um momento de vingança para Vicente, mas um momento de verdade. Ele precisou perder tudo para entender que o caráter vale mais que o lucro. Você já teve que ser forte diante de alguém que te humilhou? Conte sua história nos comentários do Afonso Astori e deixe seu like se você acredita que a colheita é obrigatória. Você ainda não entendeu, Olavo, Vicente disse, sua voz soando como julgamento final. A minha patente não serve para proteger criminosos, nem para cobertar a falta de caráter, especialmente quando ela vem do meu próprio teto. Eu servi a este país para garantir que homens como você não vençam através do medo e da mentira.
Eu vou morar na rua. Olavo gritou, agarrando-se à roda da cadeira. O senhor prefere ver seu filho na miséria do que me dar uma assinatura? Eu prefiro ver meu filho na miséria com a chance de se tornar um homem honesto, do que vê-lo no topo do mundo sendo um canalha, Vicente respondeu. Você se preocupou tanto com a altura da minha cadeira, Olavo. Pois veja onde você está agora. O aleijado continua de cabeça erguida. E você, que tem as duas pernas, não consegue nem se manter de pé diante da própria consciência. Olavo soltou a cadeira e escondeu o rosto nas mãos, chorando como a criança que ele nunca deixou de ser por dentro. O terno caro agora estava sujo de poeira do chão que ele tanto desprezou. Saia daqui, Olavo, Vicente ordenou, apontando para a porta. Vá para São José dos Pinhais. Há uma vaga em um armazém de um velho sargento amigo meu. É um trabalho pesado, carregando caixas. O salário é pouco, mas o dinheiro é limpo. É a sua única saída. Olavo olhou para o pai, esperando uma piada, um sinal de que era apenas um teste. Mas não havia sorriso. Havia apenas a justiça implacável de um general que não aceitava suborno, nem do próprio filho. Naquela tarde, Olavo deixou Santa Felicidade a pé, carregando apenas uma mala de mão com o que restou de suas roupas. O carro esporte sumiu, o prestígio evaporou e a máscara caiu. Ele caminhou sob a chuva de Curitiba, a mesma chuva que Vicente enfrentou em tantas missões, entendendo finalmente que a patente de um homem não se mede pelo que ele tem, mas pelo que ele é capaz de suportar com honra. O silêncio retornou à nossa casa em Santa Felicidade, mas não era mais aquele silêncio pesado e sufocante dos dias de cerco. Era a quietude que se segue a uma tempestade necessária. Curitiba, com seu clima sempre incerto, finalmente nos deu um fim de tarde ensolarado. O cheiro de terra molhada e das videiras nos fundos do quintal preenchia o ar, trazendo uma sensação de renovação que eu não sentia há décadas. Vicente estava em seu lugar habitual, perto da janela de pedra, mas não havia mais livros de estratégia em seu colo. Ele apenas observava os pássaros. A farda invisível que ele vestira durante o confronto com Olavo parecia ter sido guardada novamente no cofre da alma. Ele voltará a ser o meu Vicente, mas com uma aura de paz que iluminava todo o recinto. Olavo seguiu o conselho, ou melhor, a ordem, de seu pai. Ele não teve escolha. Sem crédito, sem amigos e com processos judiciais batendo à sua porta, o barão dos imóveis desapareceu. Recebi notícias dele meses depois. Ele estava morando em uma pequena edícula em São José dos Pinhais, trabalhando no armazém do Sargento Rocha. O homem que antes só tocava em canetas de ouro e volantes de couro agora carregava fardos de arroz e caixas de ferramentas. Dizem que, no início, ele tentou manter a arrogância, falando de seus grandes negócios para os colegas de carga. Mas o trabalho braçal tem uma forma curiosa de ensinar a humildade. O suor limpa a soberba. Hoje, Olavo é apenas mais um trabalhador na multidão de Curitiba, pegando o ônibus biarticulado lotado às 6 da manhã. Ele ainda não nos visitou, e talvez demore anos para ter coragem de olhar nos olhos de Vicente novamente, mas pela primeira vez na vida, Olavo está ganhando o próprio pão sem precisar pisar em ninguém. Certa tarde, enquanto eu colhia algumas uvas para a sobremesa, sentei-me ao lado de Vicente e peguei sua mão. Suas mãos eram fortes, marcadas pelo tempo, as mesmas mãos que Olavo chamou de inúteis. Vicente, eu disse baixinho, foi difícil para você? Ver seu próprio filho cair daquela forma? Ele sorriu, um sorriso triste, mas carregado de uma sabedoria que só os campos de batalha ensinam. Linda, na selva, o animal que faz mais barulho é o que tem mais medo. Olavo precisava descobrir que o barulho dele não assustava ninguém. Eu não o derrubei por vingança. Eu o derrubei para que ele pudesse aprender a andar. Às vezes, você precisa perder o chão para entender onde seus pés realmente estão pisando. Eu olhei para as pernas de Vicente, cobertas pela manta de lã. Naquele momento, eu percebi a maior lição de todas. Olavo tinha pernas perfeitas, mas vivia rastejando atrás de status e aprovação. Vicente não podia andar, mas sua estatura moral era tão alta que ele tocava as estrelas. A verdadeira deficiência nunca foi física, a verdadeira paralisia era a falta de caráter de Olavo. A justiça de Vicente não foi feita com punhos ou gritos, mas com a verdade. Ele provou que a honra é uma patente que ninguém pode tirar de você, nem o tempo, nem um acidente, nem a ingratidão de um filho. Nós continuamos aqui, em nossa casa de pedras, vivendo da nossa pensão honesta,
cercados pelo respeito dos vizinhos e pelo amor que sobreviveu ao fogo. Olhei para o pôr do sol sobre a Serra do Mar e senti uma liberdade profunda. A liberdade de saber que, embora o mundo mude e as pessoas se percam na ganância, a justiça sempre encontra o caminho de casa. O marido aleijado era, na verdade, o general de nossas vidas, o guardião de nossa paz. A verdadeira liberdade não está em quanto dinheiro você tem no banco, mas na tranquilidade de poder encostar a cabeça no travesseiro com a consciência limpa. Se esta história de justiça e redenção tocou seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa lembrar que o caráter é o nosso maior tesouro. Eu sou a Linda, do canal Afonso Story. Inscreva-se para continuar acompanhando nossas histórias de honra e superação. Até a próxima! O sol se pôs, e dentro daquela casa em santa felicidade, a luz da verdade continuou brilhando, firme como a rocha, eterna como a patente de um homem de honra.